Fazia tempo que eu não vi aqui, né, para fazer um vídeo de opinião. Pois é, fiz bastante ao longo de 2024, 2025 nem tanto. Diante do recesso que a gente está vivendo aí agora, com o Natal e tudo mais, aí a ausência um pouquinho das lives de manhã, dado o fato de que ontem explodiu essa apresentação do BAP no Flamengo, que dá pra gente falar sobre muita coisa, eu pensei, por que não voltar e fazer um vídeo de opinião, conversar com vocês? Hoje eu costumo fazer isso no meu canal, mas é algo mais voltado para o Santos Futebol Clube. Então eu resolvi dar uma passada aqui pra gente conversar sobre um assunto, porque eu acho que a entrevista do BAP tem tantas camadas, mas a principal coisa que a gente pode tirar delas é que o futebol brasileiro está caminhando para um novo rumo que os outros clubes precisam ficar de olho. E aí eu não tô falando só de questão administrativa, de ser criativo com relação às suas receitas, ser responsáveis e ser profissionais e tudo mais, que é o que deveria acontecer, infelizmente não acontece, então o Flamengo vai nadando de braçada. Mas mais do que isso, assim, eu acho que é um novo momento pra gente tomar muito cuidado com o futuro do futebol brasileiro, porque se continuar indo pro caminho que apresenta o que o Flamengo apresenta, que ele pretende transformar o futebol brasileiro vai se tornar muito mais desinteressante nos próximos anos, vai se tornar mais interessante para o torcedor do Flamengo, mas vai se tornar muito mais desinteressante como produto no futuro. É sobre isso que eu quero falar hoje, não antes de te recomendar a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, se você tem responsabilidade. Isso é muito importante, você tem que fazer uma autorreflexão e saber, eu tenho responsabilidade para fazer jogo de apostas esportivas? Beleza, não vou me complicar financeiramente? Ok. Uma outra pergunta que você precisa se responder, eu sou maior de 18 anos? Beleza, e a última pergunta é, eu tenho dinheiro sobrando? Porque é isso, não é para você colocar um dinheiro de um lugar que é mega importante para você apostar achando que vai ficar rico, nem nada do tipo. É só para você se divertir. Se você responder todas essas perguntas positivamente e tá afim de brincar, nunca brincou ou está numa outra casa de aposta, eu te convido a vir para a Bet Nacional, patrocinadora desse canal, patrocinadora do Vini Júnior, patrocinadora do Galvão Bueno, nova patrocinadora do Cruzeiro ano que vem. Você sabe que é a bet mais confiável do país, não preciso falar mais nada, né? Convido você, o convite está feito. Pois bem, vamos lá. Ontem o BAP fez uma apresentação mostrando as questões mais financeiras, né, do Flamengo, o que o Flamengo arrecadou em 2025, qual foi a receita, qual é a dívida, e ali chamou muita atenção vários pontos dessa apresentação. Primeiro é a capacidade de receita do Flamengo, né, que bateu, finalmente, é o primeiro clube brasileiro a bater a marca de 2 bilhões de reais em um ano de arrecadação. Isso é muito louco, mas o que é mais louco disso tudo é quando ele, por exemplo, fala que o crescimento dele de um ano para outro foi de 760 milhões de reais, algo nessa linha, que é justamente o faturamento do São Paulo. Os caras cresceram um São Paulo em um ano. Isso é assustador. Isso mostra muita coisa. Isso mostra o potencial do Flamengo, mostra o potencial dessa gestão do Flamengo, porque o Flamengo poderia ter arrecadado isso antes, né? Só que o Flamengo, eu acho que nunca esteve em mãos tão competentes, administrativamente falando, do que está hoje. Então, quando você une um monstro como é o Flamengo, que reúne mais de 40 milhões de torcedores pelo país, que reúne quase que uma onipotência na grande mídia, né? É tratado diferente de todos os outros por conta dessas questões de audiência que são, no fim, monetárias. Então tem essa exposição de marca absurda. E detém torcedores ao redor do país inteiro, e aí por uma questão histórica, né, que já cansei de falar aqui. Quando você une isso a dirigentes competentes, muito competentes e que têm visão de mercado, o BAP foi presidente da Sky, por exemplo, no auge da empresa aqui no Brasil, algo do tipo, um mega executivo, você potencializa uma coisa a um nível que jamais antes foi visto. E isso está acontecendo. A apresentação do BAP foi vista por muita gente como mega soberba porque ele deu vários recados a vários clubes.
Quando ele fala que faturou um São Paulo a mais, ele dá uma humilhada no São Paulo. Ele chega, dado o momento da fala, ele chega a dizer que existem clubes que se achavam soberanos e que pararam no tempo achando que eram reis. Isso é um claro recado e uma humilhação ao São Paulo. E ele está absolutamente correto. Quando ele fala, por exemplo, que há clubes no Brasil, ele não cita, mas eu imagino que ele esteja falando do Santos Futebol Clube, que equilibra as receitas vendendo o jogador da base, achando que base é commodity, fica refém do mercado. E se naquele ano o mercado não está legal, o clube acaba devendo, entrando num buraco. É isso que se tornou o Santos Futebol Clube nos últimos 30 anos, né? E ele cita outros exemplos, como por exemplo o clube que ganha estádio, não paga e dá uma chicotada no Corinthians. Isso tudo foi visto de uma maneira mega arrogante por ele, mas eu vejo de uma maneira positiva. Porque se esses dirigentes, vendo essa entrevista do BAP, não acordarem para a vida, o que eles vão mais precisar? Porque eles foram humilhados publicamente. Claro que depõe contra isso a fala abjeta que o BAP teve com relação a Renata Mendonça da Globo, ao chamá-la de nariguda. E aí o contexto, se você não viu, ele mostra os números do futebol feminino, a arrecadação que ele tem com o futebol feminino e o fato dele depositar no futebol feminino o dobro daquilo que ele arrecada, ele tem um prejuízo, segundo as contas que ele mostra, de R$1 milhão por mês. É o argumento que ele tem para que o Flamengo não invista mais no futebol feminino. E aí ele culpa as empresas detentoras de direitos de transmissão, como por exemplo a Globo, por pagar muito pouco pela modalidade. E aí ele fala, xinga a repórter, não sei se é um xingamento, mas acho que é, xinga a repórter, xinga a jornalista e fala para os seus chefes a investirem mais no futebol feminino, assim eu reinvisto, porque eu estou investindo muito mais do que o futebol feminino arrecada. Então a culpa não é minha, a culpa é de quem está investindo. É um ataque absolutamente gratuito, abjeto, de uma pessoa que fez uma reportagem muito importante mostrando as condições completamente precárias que as meninas do futebol feminino do Flamengo estavam vivendo. E um clube, ainda que o futebol feminino seja deficitário, porque é uma modalidade que precisa crescer muito ainda, precisa ser mais apoiada, ele está correto em dizer que as televisões, isso é importante para elas precisam investir mais, até porque elas não dividem os lucros comerciais com os clubes, ele está correto nisso, mas um clube que tem uma arrecadação de 2 bilhões não pode permitir que as meninas vivam naquelas condições que a Renata Mendonça mostrou. E aí a mulher é atacada de uma maneira ignorante. Eu sinceramente não sei, eu tenho quase certeza que se fosse um homem ele não chamaria de narigudo, não falaria isso. E ele ataca num exercício de misoginia clara ao falar disso. E aí se apaga muito, essa fala apaga muito daquilo que ele trouxe. Porque o que ele trouxe, de novo, para mim a apresentação do BAP é para a gente prestar atenção nos detalhes de como o jogo está mudando, de como o futebol brasileiro está indo para um caminho que, olha, é muito preocupante. Porque, gente, em dado momento ele mostra um número que é alarmante. Ele fala, se eu não ganhar nada ano que vem, a minha receita planejada e praticamente certa, recorrente, é de 1.400 bi. A receita do Palmeiras com as premiações é de 1,2. É claro que assim, o Palmeiras, quando projeta sua receita, ele projeta determinadas posições no campeonato e conservadoramente ele não se coloca como campeão. Se o Palmeiras bater campeão de tudo e aumentar suas premiações, vai ultrapassar esses 1,2 bilhão. Mas o que ele mostra aqui é o gap. E ele fala, nós ganhamos esse ano tudo num ano que investimos muito menos que Palmeiras e Botafogo. Então, nós precisamos ano que vem investir muito mais. Podemos até investir R$1 bilhão, porque o futebol mostra que, por mais que eu tenha vencido esse ano investindo menos que Palmeiras e Botafogo, se eles continuarem investindo mais do que eu, uma hora eles vão ganhar. Então eu preciso investir e a minha dívida está muito baixa para o meu poder de arrecadação. Ele mostra uma dívida de
pouco mais de 90 milhões de reais, ele fala, isso aqui está errado. Um clube ou uma empresa que quer crescer, ela precisa arriscar um pouco mais, ter um pouco mais de dívida, um pouco mais de possibilidades. Então isso ele praticamente fala para o mercado que ele está disposto a botar dinheiro ainda mais num time já multicampeão. Ele diz inclusive que se soubesse que o Flamengo teria feito o ano que fez, em termos de resultado, ele teria investido o dobro na janela. Imagina isso, pensa isso. Marcelo Beckler levanta uma questão que ela é pertinente, que ela é importante, que ele fala, não adianta o Flamengo ter essa dinheirama toda sobrando, sendo que os principais jogadores não querem vir para o Brasil, porque aqui temos um limbo e tem muito jogador que quer continuar no futebol europeu, porque ali é onde eles aparecem, ali é onde eles são valorizados, ali é onde eles, de alguma maneira, são vistos por outros clubes e a cadeia gira. O Flamengo é praticamente uma ilha dentro do futebol brasileiro, que é um futebol pouco assistido no mundo. E aí entra uma coisa que eu sempre falei, até que ponto, até onde o Flamengo quer ser rei de terra de ninguém. O Flamengo ele faz muito para si, mas pouco para o todo. E eu acho que fazer muito para o todo não é ajudar o irmãozinho que está mal, mas é ajudar o próprio Flamengo a fazer parte de um campeonato maior, que tenha mais possibilidades, seja mais assistido para o mundo, e então o Flamengo grande nesse campeonato maior, o Flamengo vai ser ainda maior. Isso é uma dificuldade que eu tenho de entender no pensamento dessa gente que é muito competente. Até porque tem um dado momento da apresentação que ele fala que o Flamengo não depende mais dos direitos de televisão, que foi a quinta maior arrecadação do clube no ano. Ora bola, se é a quinta maior arrecadação do clube no ano e o Flamengo não depende mais disso, por que não fazer uma divisão mais justa para aumentar o bolo? O Flamengo vai continuar ganhando muito mais do que os outros, mesmo assim, mas você vai crescer o bolo e crescendo o bolo, o Flamengo cresce junto. Essa lógica eu ainda não consegui entender e eu acho que tem muito poucas pessoas para perguntar isso para o BAP. Eu acho que as perguntas sempre foram muito mal feitas nas entrevistas que eu vi o BAP falando sobre isso. E em apresentações assim, a narrativa é dele, ele não vai responder isso. Eu gostaria de conversar um pouco mais com ele, nem que fosse em off, para tentar entender, porque eu não consigo ver até que ponto você ser cada vez mais, tomar uma distância cada vez maior dos demais no futebol brasileiro, com esse bolinho que é aqui, com essa terra de ninguém que é aqui, pode ser positivo, mais positivo, ao invés de você ter uma distância um pouco menor, que você vai continuar arrecadando muito mais, porém num bolo maior. Eu tenho essa dúvida para entender com o BAP, mas voltando ao Beckler, ele fala, cara, assim, o Flamengo ainda vai ter dificuldade de trazer grandes jogadores para cá, mas o mercado sul-americano o Flamengo vai dominar. Quem ele quiser trazer, ele traz. Quem ele quiser ele trazer, ele traz. E aí, gente, dada essa distância absurda de receita, lembremos o São Paulo, que ele fala que faturou um São Paulo a mais em um ano. O São Paulo tem a quarta maior receita do Brasil. A gente está vendo a coisa se descolar tanto que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, e aí os outros clubes precisam tomar um pouco de cuidado com relação ao futuro do futebol brasileiro. Porque senão o futebol brasileiro acabou. É basicamente isso. Quando a gente olha para a Alemanha, o que a gente vê? A gente vê um campeonato mega bem organizado, um campeonato feito por pessoas muito inteligentes, executivos mega inteligentes, uma Bundesliga que é mega competente, a gente vê torcidas apaixonadas, a gente vê estádios cheios, a gente vê uma transmissão espetacular. Mas quando você olha dos últimos 10 campeonatos, em 8, 9 o Bayern foi campeão, o que você vê desse campeonato? Ele não tem repercussão. O futebol alemão hoje, o campeonato alemão hoje, ele não tem repercussão. A repercussão do futebol alemão é quando um time se dá bem na Champions League. E o campeonato nacional de um clube é ele quem reverbera o futebol daquele país para o mundo. E hoje o interesse das pessoas pelo futebol alemão diminuiu brutalmente por conta da soberania de um clube em detrimento dos outros, que é o Bayern de Munique. E quando isso acontece, quando você perde o interesse, o produto muda, cai para todo mundo. Porque eu penso o seguinte, futebol, o que é futebol? Futebol é você acreditar que o seu time pode ter alguma chance. É claro que não é jogado no Brasil apenas campeonato de pontos corridos, se joga campeonato de mata-mata. O Flamengo mesmo poderia ter sido eliminado para o Racing ou para o Estudiantes,
Ou o Flamengo, com muito menos dinheiro, poderia ter vencido o PSG num jogo único. Mas um campeonato de pontos corridos, que é o principal campeonato de um país, se você tiver uma soberania muito grande esportiva de alguém, você, na minha visão, você transforma o produto num produto muito menos interessante, primeiro localmente, depois para quem pode consumir esse produto fora do país, que é o grande, eu acho que é a grande barreira que a gente precisa ultrapassar nos próximos anos, se essa liga acontecer, para a gente mudar o patamar do futebol brasileiro. E aí, eu fico pensando até que ponto os clubes vendo isso, eles vão aceitar o jogo assim. Bom, a gente está ainda com o campeonato organizado pela CBF, o campeonato está vendido até 2029, existem 2 blocos comerciais da Libra, a qual o Flamengo faz parte. Bloco esse que o Flamengo tá mega infeliz, ele ganha menos da Libra do que o Corinthians ganha na LFU, tanto que ele já entrou na justiça e tudo mais. E temos a LFU, né? O que se conversa é que a LFU deve dominar, deve ganhar essa queda de braço, e a próxima negociação de direito de TV para a partir de 2030 deve acontecer unificadamente, porém sem a presença do Flamengo. O Flamengo não garante essa presença, e o Flamengo, o próprio BAP, já cogitou colocar os jogos como mandante na Flá TV. Então poder arrecadar direto comercialmente com isso, o que seria inédito no país, né? Mas independentemente do modelo do Flamengo, se ele vai aderir à liga ou não, e aí eu falo se ele vai aderir não à liga, porque ele já disse que é a favor de entrar na liga como organização de campeonato, organização de calendário. A questão de divisão de cotas é outra história, que de novo eu coloco uma dúvida aqui no pensamento deles com relação a isso. Mas, falando de organização de campeonato, se a gente tem 19 clubes unidos, se a gente consegue fazer isso, ou 39 com os clubes da Série A, eu, vendo essa entrevista do BAP, refletiria muito fortemente sobre um tema que para mim é crucial para que o futebol brasileiro continue sendo atraente pelos próximos 10, 20 anos, que é eliminar, acabar de uma vez por todas com pontos corridos. Se com essa distância que a gente está vendo aí, você pode dizer, Rodolfo, mas o Flamengo pode ter gestões ruins próximas. Eu acho muito difícil. Essas pessoas são muito competentes e a tendência é que elas coloquem outras pessoas mega competentes, até melhores do que elas nos seus lugares. Acho que o Flamengo entrou num modelo de roda que dificilmente vai ser quebrada. É uma engrenagem muito difícil de ser quebrada. O Flamengo se profissionalizou muito. Então não vejo isso acontecendo. Portanto, se o modelo continua nesse lugar, como o Flamengo mostra para onde o mercado está indo, para onde o futebol brasileiro está indo, se a gente mantém campeonatos de pontos corridos aqui, daqui 10, 15 anos o futebol brasileiro vai ser muito mais desinteressante e vai ter muito menos repercussão, como acontece na Alemanha, por exemplo. É claro que a gente vai continuar apaixonado pelos nossos clubes, etc. e tal, mas a gente vai ter uma outra relação com o futebol. Futebol é esperança, é expectativa. Eu sou santista, né? Tô vendo aqui os canais que repercutem mercado da bola no Santos. O Santos está fazendo um mercado da bola modesto. Tá trazendo aí o Gabriel, que é um jogador que não joga nada há 3 anos. Aí o Felipe Loyola, né? O Loyola, que joga no Independente, que é bom jogador. A torcida já tá num frisson, vamos ter um time melhor. Assim, porque futebol mexe com a expectativa. Fala, caramba, o que será que a gente vai brigar? Eu quero pegar o Flamengo. Sabe, umas coisas assim. Então, se você acaba com isso, você fala, cara, isso aqui é inatingível, enfrentar esse time aqui é impossível, a gente vai perder sempre. Muda um pouco a percepção do que é torcer. Porque parte do esporte ser o que é, e não é só o futebol, é o esporte como um todo, é você gerar equilíbrio. Os esportes americanos eles fazem muito sucesso por conta disso. Todas as regras dos esportes americanos são feitas para gerar cada vez mais equilíbrio, porque eles entendem que a maneira de você manter todo mundo engajado é todo mundo ter esperança que vai ganhar. Que pode ganhar, não que vai, mas que pode ganhar. Dentro de um tipo de competição. Então, para mim, dado essa apresentação do Flamengo, é papo de os 19 clubes se unirem, formarem uma liga de verdade, tirarem o campeonato da mão da CBF e voltarem com mata-mata. Mas como assim, Rodolfo? Mata-mata você vai acabar com as 38 rodadas, etc. A minha sugestão, e aí você pode me chamar de louco, mas eu não consigo ver, dado que você precisa pensar no calendário. Você precisa de muitos jogos para todo mundo para garantir direito de televisão. Eu faria um campeonato com 18 clubes. Seria uma decisão difícil, mas dá para fazer. Um campeonato com 18 clubes. Eu faria turno e retorno, então cada clube jogaria
34 jogos, por aí, e faria um mata-mata com os 8 primeiros colocados, 2 jogos de quarta, 2 jogos de semi e 2 jogos de final. Ou seja, o time que mais joga no campeonato joga 40 jogos, o que seria 2 a mais do que joga hoje, o que jogaria menos jogaria 34 jogos. Você garante calendário para todo mundo, garante televisão para todo mundo, e você, no mata-mata, o Flamengo ainda assim, com 2 jogos, pode ultrapassar, pode bater todo mundo, é melhor, pode ganhar, mas acho mais difícil que num campeonato de mata-mata o Flamengo ganhe 9 de 10 do que num campeonato de pontos corridos. Acho bem mais difícil. A chance de acontecer uma zebra no mata-mata é muito maior. Então, e sem contar que assim, você defende isso só para não deixar que o Flamengo seja esse clube papa títulos? Sim, porque eu acho que é ruim, e esse modelo em qualquer lugar do mundo é ruim para qualquer campeonato, tá? Isso é uma coisa. E se você acompanha aqui o Futeboteco desde que ele existe, sabe que eu nunca fui fã de campeonato de pontos corridos. Eu acho um absurdo, por exemplo, você colocar em equivalência 3 pontos contra o Flamengo no Maracanã, os mesmos 3 pontos quando você recebe o Juventude em casa rebaixado. Eu acho que é um campeonato que é injusto. Palmeiras, se você pegar o desempenho do Palmeiras contra o G6 nos últimos anos, é péssimo. O Palmeiras está sempre lá em cima, porque o Palmeiras é mestre em bater time que está mal. Isso é justiça? Não, justiça é você ganhar do melhor. É a minha maneira de enxergar o esporte. Nos principais campeonatos do mundo foram as finais. Aliás, os jogadores, todos os jogadores que a gente ama, que a gente gosta, eles só são esses caras porque eles fizeram isso em finais de campeonato. Quando você tira a final, você perde a essência do negócio. Eu nunca gostei desse modelo. Acho um modelo mega injusto, embora muita gente ache justo, porque é a regularidade. Futebol não é sobre regularidade, futebol é sobre a hora do pega pra capar. É a hora, aquele dia, mete o melhor contra o melhor e vê o que acontece. É ali que você vê quem é quem. Ali que você vê quem é quem. Não à toa os americanos nunca vão abandonar os mata-matas, e não é por conta disso que eles não têm dinheiro, né? Sempre gosto de lembrar que a NFL ela tem 10 vezes menos audiência no mundo do que a Premier League. Ela tem 10 vezes menos audiência da Premier League e ela fatura mais. Mas pega o mercado americano, que é muito rico, é verdade, mas ela consegue faturar mais com um campeonato que tem 10 vezes menos audiência. Por quê? Porque existe uma fórmula de disputa ali, com show business no meio, com final de campeonato. Super Bowl é o grande evento do esporte no ano. E isso não pode ser negligenciado. Então, se eu sou os clubes, na próxima reunião para falar de continuidade de liga, eu rediscutiria a possibilidade da gente continuar tendo campeonato de pontos corridos. Porque se a gente continuar nessa toada que o Flamengo mostrou, acabou. Aí o futebol brasileiro vai ser uma coisa que nunca foi antes, vai ter uma dominância absurda de um time só, e se você quiser pagar para ver, brigue com os números. Isso nunca aconteceu e tal. O que eu falei, a apresentação do BAP é disruptiva. Ela muda uma era, ela mostra que a gente está indo por um caminho jamais visto. E que se a gente não entender o que está acontecendo, o futebol brasileiro vai perder muito como um todo. É hora dos clubes se mexerem. Quero saber o que vocês pensam. Os flamenguistas vão ficar brabos, e eu entendo, porque no fim do dia, para eles o que importa é ganhar sempre. Mas eu estou falando aqui sobre uma ótica de quem não torce para o Flamengo, sobre uma ótica de quem quer ver o Campeonato Brasileiro cada vez mais forte, o futebol brasileiro cada vez mais forte. E não vai ser dessa maneira, com soberania de absolutamente ninguém, ainda que fosse do meu peixe, do meu Santos. Tá bom? Grande abraço, a gente vai se falando e até a próxima.